Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui no capítulo 14 de Corinto, tratando do assunto sobre línguas, tentando desvendar alguns mistérios que foram criados sobre esse assunto. Um assunto simples, mas que Satanás, no decorrer dos anos, criou uma doutrina, e essa doutrina tem percorrido aí o Brasil e o mundo. Hoje nós vamos ver o verso de número 4. Nós estamos vendo verso por verso. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Anteontem nós vimos o verso 2. O verso 2 dizia: o que fala língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Deus entende qualquer idioma. Você pode orar em qualquer idioma que Deus entende. Ontem nós vimos que o que profetiza, esse sim, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Também mencionei ontem que esse profetizar aqui é falar das grandezas de Deus. Pregar o evangelho, pregar o plano, salvação, redentor e etc. Hoje, olha o que Paulo diz, direcionando a igreja em Corinto. O que fala em língua desconhecida, o que fala em outro idioma, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Se alguém orar em japonês aqui agora, ele vai clamar a Deus, ele vai pedir, ele vai se edificar a si mesmo. Agora eu pergunto, o outro que está ao lado, que não conhece a língua, não vai edificar em nada. Aí Paulo termina o verso dizendo, em língua desconhecida edifica assim, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o que Paulo queria ensinando ali à igreja de Corinto? Ele estava escrevendo essa carta à igreja de Corinto. Essa carta não foi escrita à igreja Salém, a igreja que eu pastoreio. Essa carta não foi escrita à igreja aqui próximo, que nós temos comunhão, as igrejas de São Paulo, não. Essa carta foi escrita à igreja de Corinto. Na verdade, o assunto línguas de Corinto era um problema, não uma bênção. Tanto problema que quando você começa a estudar a carta desde o início, você vê que a igreja de Corinto era um problema. Não só na língua, em vários pontos doutrinários, foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Paulo estava direcionando agora a igreja, ele tinha que consertar a igreja. Lembrando, na época de Corinto, aqueles dons de Atos capítulo 2, que eles saíram cheios do Espírito Santo, ainda estavam na ativa. Esses dons foram terminar quando o Apocalipse foi escrito, como nós mostramos agora recente no capítulo 13, quando o cânon encerrou. Então ali encerrou aqueles dons. Mas a igreja de Corinto, quando ele está escrevendo aqui, nós estamos dentro daquele período. Então os dons estavam na ativa. Então Paulo estava ensinando a igreja como administrar esses dons e tratando daquela questão dos idiomas, língua desconhecida. Qualquer idioma que eu não conheço, ele torna-se uma língua desconhecida para mim. Então veja, é o que Paulo diz aqui, quem profetiza edifica a igreja. Então Paulo está dizendo, você pode até falar em 3, 4, 10 idiomas, mas não serve. Mais adiante Paulo vai falar, eu falo muitos idiomas. De que aproveitaria se eu falar no idioma que vocês não conhecem? Ele vai falar nisso mais adiante. Por isso que é bom ir vendo verso por verso. Todo o livro da Bíblia é um contexto. Se alguém isolar verso com você, ele está tentando te enganar. Qualquer pessoa que começa a isolar um verso para te ensinar, ele está te enganando. Não deixe, não permita. Estude a Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse. Você quer aprender sobre línguas? Estude o capítulo inteiro e o livro inteiro de Corinto. Primeira e segunda carta. Você vai crescer muito, muito. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. O que profetiza, edifica a igreja. Entendeu mais um verso? E assim amanhã nós vamos ver o próximo. E assim por diante até chegar no final do capítulo 14. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Vamos com calma, não precisamos ter pressa. Vamos devagar para compreender a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais um dia. Obrigado pelas pessoas que assistem e ouvem estas mensagens. Ó Deus, usa as redes sociais para levar estas mensagens até os confins da terra. Que muitas pessoas possam ser corrigidas, ó Deus, pelo ensino da Tua palavra e tomar a decisão certa diante das mentiras que Satanás tem ensinado. Continua conosco, continua derramando bênçãos sobre todo o Teu povo. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.